Paz, irmãos. Hoje nós começamos a aula 3, dias difíceis, né? E o tema dessa aula é descansar em Deus. Eu queria, antes de orar, estar lendo uma passagem bíblica que está em Salmo, capítulo 91, versículo 1 ao versículo 3. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, vem agora, Senhor Deus, nos ensinar, ó Pai, não somente a nossa mente, ó Pai, mas principalmente o nosso coração, que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, ó Pai. Vem em nós, ó Deus, com Teu Espírito Santo, ó Pai, e revela a nós, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou iniciar a aula falando uma frase de muitos anos atrás, que dizia assim: eu era um jovem de ideias informes, e essas ideias, pessoas fizeram uma religião. Com essa frase, Charles Darwin termina e conclui a sua vida. No final da sua vida, foi essa frase que definiu a sua própria vida. Ideias informes diz para nós que são ideias ainda não acabadas. Informes quer dizer aquilo que não é acabado, aquilo que ainda não tem forma própria. Essa semana, vimos a morte de uma jovem cristã, uma cantora evangélica, ligada às igrejas da Assembleia de Deus. E em suas redes sociais, pessoas faziam chacota da sua morte, perguntando ao Deus daquela mulher, o Deus a quem ela serviu a vida inteira, por que Ele não tinha livrado ela de uma gripezinha. Por que esse Deus tão poderoso que cura de câncer, que os cristãos falam que curam de câncer, que os cristãos alegam que cura de tantas doenças, não conseguiu curar aquela mulher dessa gripezinha? Essas chacotas têm sido muito pertinentes na rede social. Mas me lembra essa frase de Charles Darwin, ou seja, ideias informes, ou seja, ainda não acabadas. Pessoas essas que se mostram muitas vezes com grandes aversões ao cristianismo, pessoas de ideias ainda não acabadas, ideias ainda não formuladas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, eu vou ler aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Darwin, no ano de 1882, no final da sua vida, lê o livro de Hebreus e chega à conclusão que suas ideias eram realmente inacabadas. Ele leu em Hebreus 11, versículo 3, que fala assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Dá a impressão que ao longo dos anos o homem foi evoluindo, o homem foi sendo modificado, recebendo evoluções. Mas na verdade o homem possui inteligência própria desde quando ele foi criado em Gênesis. Desde quando ele foi concebido pelo Deus, pelo nosso Pai, o homem possui inteligência. Mas o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, as revelações de Deus para ele, faz com que esse homem adquira cada vez mais conhecimento. Cito o exemplo agora de evolução, de capacidade humana, das medidas físicas. Até Albert Einstein, ainda o tempo não era considerado nas equações físicas. O tempo ainda não era levado em consideração nas equações físicas. Albert Einstein descobre, em 1905, que se nós andássemos na velocidade da luz, nós conseguiríamos vencer o tempo.
ideia de Einstein revolucionou a física e deu origem à física moderna, em 1905. Quero acrescentar essas ideias físicas do mundo físico, do mundo natural, uma quinta ideia, que é a ideia da revelação. A revelação divina mostra tudo o que está oculto no mundo espiritual para nós. Mas essa revelação, como o pastor Cícero bem atentou na aula 2, ela só é encontrada quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós buscamos esse Deus infinito. Um Deus que não está preso a essas condições físicas. Até 1905, o que valia na física eram condições que não levavam o tempo em consideração. Não tinha o tempo em suas equações, mas o homem evoluiu. E esse filho de judeu descobriu que o tempo era importante nas equações físicas. E ele revoluciona a física. A revelação para o cristão, ela é tão importante quanto essas equações físicas que regem a natureza física onde o homem está preso, podemos dizer assim. A lei da gravidade, por exemplo, ela é tão real nas nossas vidas, que se nós não levássemos elas em consideração, nós poderíamos ser simplesmente estar soltos no ar, mas a gravidade nos prende ao solo. A revelação é tão importante para o cristão como essas leis físicas. Por exemplo, para um avião tomar voo. Voltando ao texto inicial, que nós começamos essa aula, que está em Salmos capítulo número 91, versículo de 1 a 3, vemos uma palavra ali que se assemelha muito bem aos dias de hoje, que é a palavra perniciosa. Como o pastor Cícero atentou na aula passada, toda peste ela tem um significado, ela tem uma origem. Como ele citou muito bem o rei Davi, quando ele foi fazer o censo, ali surge uma peste que ceifa 70 mil homens de guerra, num total de mais ou menos 9% do total de homens de guerra que Israel possuía. A palavra perniciosa que aparece nessa passagem bíblica, ela tem um sentido muito forte. Ela tem um sentido em hebraico. A palavra hebraico fala avá, que é essa palavra perniciosa que aparece aí, que significa abismo. E parece que quando há peste no mundo, o homem parece que vai ser arremessado a um abismo. Essa palavra hebraica que aparece aí muito forte, ela quer dizer ruína abarcadora. Ou seja, uma peste que vai abraçar com os braços a pessoa. Essa palavra em hebraico que aparece aí, perniciosa, quer dizer destruição, calamidade. É aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas como descansar em Deus no meio dessa pandemia? Muitos tentam amenizar a peste que nos abarca no momento, governos escondem números, outros ainda ampliam esses números, superestimam esses números até por meios perniciosos, por meios mentirosos. Mas na realidade estamos vendo sim irmãos sofrendo, pessoas morrendo. Já soube de 2 casos, um aqui na igreja de um óbito, um outro caso perto de mim também, que foi a óbito. Em resumo, nós estamos sofrendo sim com essa peste. O Salmo nos arremete aos braços do Pai. O entendimento desse Salmo é uma revelação para todo aquele que acredita em Deus. É uma revelação daquilo que nós somos em Deus. Nos arremete para a nossa identidade. Como nessa capacitação tratada na aula 1, o Júnior bem destacou em relação à nossa identidade. E também em outras aulas anteriores, o Edson tinha falado, eu também falei em outra aula. Esse salmo revela muito quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus.
Ele resume qual é a nossa cosmovisão, ou seja, qual é a nossa visão de mundo. Por que nós viemos ao mundo? Por que estamos aqui? Conhecer a Deus e o mundo é a chave para a sabedoria. A chave para descansar no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo. Deus se revela a nós através do mundo, através de tudo aquilo que Ele criou. Ele se revela a nós através de Sua palavra. A palavra é revelada para aqueles que acreditam, que professam o Pai. O mundo para aqueles que professam a Deus como seu Salvador, mas também para aqueles que não conhecem a Deus e fingem que Deus não existe, até mesmo fazendo chacotas em mídias sociais, dizendo que o nosso Deus vivo, não tem condições de curar de uma gripezinha. Descansar, essa palavra que aparece nessa passagem bíblica, tem um significado muito amplo no hebraico. A palavra lu em hebraico, que significa, que tem um significado muito forte, que é hospedar-se. Significado forte de passar a noite em segurança. Para o oriental, quando você hospeda alguém na sua casa, ele se torna um protetor daquela pessoa. Quando eu sou hospedado por uma pessoa do Oriente, eu passo a fazer parte daquela família. Eu passo a fazer parte da segurança daquele familiar. Hospedar, então, é muito mais que simplesmente a palavra hospedar. Hospedar é proteger, é cobrir com a sua própria mão. Colocar toda a sua proteção em favor do hóspede. O anfitrião, aquele que hospeda, colocará tudo em favor do hóspede. Se ele tem um grande exército, se ele tem muitas armas, ele colocará tudo isso em favor do seu hóspede. Descansar em Deus tem esses significados. Quando eu sou anfitrião de alguém, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa descanse, eu vou fazer de tudo para que ela tenha todos os seus mantimentos supridos. Eu vou fazer de tudo para que essa pessoa se sinta à vontade. Você escolheria se hospedar com um grande rei ou com um sem-teto? Você queria se hospedar com esse grande rei, nosso Pai, que é o nosso grande rei. Ele nos dará descanso. Esse grande rei, ele tem condições de nos prover nesse momento difícil. Esse grande rei tem condições de colocar todos os seus exércitos, como visto numa passagem em Crônicas, onde o rei Ezequias pede para Deus apenas um anjo, para que protegesse ali o seu povo. Deus movimentará os seus exércitos em nosso favor para que nós descansemos nele. Como diz os Salmos, a sombra do Onipotente. Em Mateus 11, versículo 28, o nosso grande mestre Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O Salmo ainda continua no versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A sombra do Onipotente. Deus é o nosso refúgio. E aqui o salmista ainda fala, ele diz ao Senhor. O salmista começa a abrir o seu coração para o Senhor, bendizendo o Senhor, entendendo a razão da existência dele aqui na terra, e entendendo este Deus não somente um Deus provedor, mas um Deus de visão,
um Deus que nos dá visão de mundo, um Deus que nos dá a cosmovisão. A palavra descanso no hebraico quer dizer muito mais, ela significa habitar, permanecer, fazer repouso, descansar em Deus. Descansar em Deus. Jesus nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados. A palavra grega para cansados é kopos, que nos passa um significado de ser surrado. Uma pessoa numa intensa surra. Uma pessoa sendo violentada. Imagino que pessoas hoje, nessa pandemia, estejam sendo violentadas. Pessoas estão sendo desabrigadas das suas casas e não sentem a mão do Onipotente. A palavra kopos que aparece nessa passagem, cansados em português, quer dizer ato de bater no peito com grande aflição, muita tristeza e intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. No versículo 2 do Salmos 91, o salmista fala bem claro: diz ao Senhor. É alguém dizendo para o seu pai, alguém conversando com o seu Deus. Conversar é falar. Conversar é ouvir. Conversar é estabelecer diálogo. Estabelecer o entendimento. Conversar é conhecer quem está recebendo a sua voz e quem vai falar com você, é conhecer a pessoa. O salmista conversava com Deus. Você tem conversado com Deus na pandemia? Tem colocado a sua vida na sombra do Onipotente? Tem descansado em Deus? Antes de Jesus comissionar os seus discípulos, ele falou: vinde a mim todos os cansados. Primeiro eu tenho que me entregar a esse Deus e descansar, para eu entender quem é esse Deus de provisão, para eu entender principalmente quem é esse Deus que me dá a visão do mundo, que me dá a visão, que me dá propósito. O salmista se mostra como alguém que conhece o seu Pai. O salmista se mostra como alguém que conhece a si mesmo. Ele sabe quem é. Ele sabe qual é a visão dele, qual é o foco dele, qual é o objetivo dele neste mundo. Eu não pergunto mais para Deus da minha provisão quando eu descanso nele. Eu pergunto para Deus qual é a minha visão. O que eu vim fazer no mundo? O que eu vim fazer no mundo? Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. A palavra profecia que aparece em hebraico quer dizer shazon, que quer dizer visão, que quer dizer comunicação divina. Não importa o jeito que essa visão chegue para você. O que importa é o que chegue para você. O que chega para você. Não importa se essa visão foi dada por um anjo, ou pelo próprio Deus, ou pela pregação de alguém, ou pelo estudo de alguém. O que importa é o que chega para você. Não importa como chega. Se na simplicidade, não importa como chega, mas sim o que chega. Em Salmos capítulo 91 ainda, continuando o texto, no versículo 14 a 16, Deus começa a responder para o salmista: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Deus faz menção nessas passagens que conhece aquele que está falando com ele. Deus sabe com quem ele está falando. E a pessoa que está recebendo a voz de Deus conhece Deus pessoalmente. Devemos nós conhecer a Deus pessoalmente para entender que esse Deus cura sim da gripezinha, cura sim da depressão, cura sim de um câncer.
Entender que esse Deus é o nosso Pai, que esse Deus é o nosso anfitrião e que nós somos hóspedes pela palavra de Deus. Somos hóspedes desse anfitrião, deste rei maravilhoso, que vai colocar todo o seu exército em nosso favor. Apenas um anjo veio em favor de Ezequias. E naquele dia, o rei Ezequias foi vencedor em Deus. Ele irá saciar seus protegidos. O significado de saciar, que aparece aí em hebraico, quer dizer sabá. Diferente de shabá. Sabá é diferente de shabá. Sabá quer dizer estar empanturrado, satisfeito com o alimento. Ter o desejo satisfeito. Sabá quer dizer estar enriquecido, estar próspero. Longevidade é muito mais do que extensão dos seus dias na terra. É algo muito mais que isso. A palavra eureka em hebraico que significa autocontrole. Longevidade, que aparece aí nessa passagem de Salmos, quer dizer além de extensão dos seus dias na terra, paciência, autocontrole. E ele vai mais além. Eu lhe mostrarei a minha salvação, que em hebraico quer dizer Yoshu, que também quer dizer libertação, que é uma coisa que nós devemos entender. Vitória, prosperidade. Prosperar é liberar para ser abençoado em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. Não é só você ter a provisão de Deus, mas ter visão de Deus, ser próspero em Deus com a sua visão. Me lembro agora de uma história, vou contar rapidamente para vocês, é uma história muito conhecida, de um menino que entrou no avião sozinho, como diversos garotos que viajam para outros países, com a documentação pendurada ao pescoço. Ele sobe e se senta no primeiro banco do avião, o avião toma voo, começa a entrar na velocidade de cruzeiro, e de repente chega ali, uma tempestade, e aquele avião começa a trepidar, a causar pânico nas pessoas. Ele ali, atento ao que estava acontecendo, mas paciente, mas tranquilo no que estava acontecendo, entretido ali com algo que ele estava fazendo. Ele olha do lado um senhor de idade, em pânico, totalmente sem controle. Ele vira para o outro lado, um jovem também totalmente sem controle. E essas pessoas não entendendo porque aquele menino de pouca idade estava totalmente paciente, totalmente controlado, totalmente tranquilo, com a sua vida serena, como se nada tivesse acontecendo. Essas pessoas começam a questionar ele, começam a falar para ele: você não está entendendo que o avião pode cair, você não está entendendo que o avião pode sofrer uma pane, você não está entendendo o que está acontecendo, e nós aqui estamos nervosos do que está acontecendo, você não consegue entender o que está acontecendo? Ele vira para os dois e diz assim: se vocês conhecessem o piloto desse avião, vocês estariam tranquilos como eu. Eu conheço muito bem o piloto desse avião. Sei quem ele é, sei que ele é treinado, sei que ele é um excelente piloto de avião. Sei de onde ele veio, para onde ele vai, sei quem ele é. Ele é meu pai. O piloto que está conduzindo esse avião, ele é meu pai. Ele sabe conduzir o avião. Eu me lembro que numa certa época, numa sala de cura, recebemos uma pessoa ali, e nós tivemos uma revelação de Deus, uma visão de Deus de um ônibus fora de controle. O ônibus lotado, cheio de pessoas ali dentro em pânico. E Deus me mostrou claramente aquele ônibus. Eu lembrei dessa história ontem, porque me contaram essa história do avião ontem. Eu me lembrei dessa revelação que Deus tinha dado para nós naquela sala, que deu para mim naquela sala. Ele mostrou uma passagem que estava em Salmos também, no capítulo número 1, versículo 3. Que no tempo certo nós daríamos fruto. Essa passagem não sai da minha cabeça, e essa visão que eu tive do ônibus não sai na minha cabeça. O ônibus quase capotando, e pessoas gritando, e pessoas totalmente fora de controle. E Deus me leva a ver o condutor do ônibus, que havia tomado a condição do ônibus para que aquelas pessoas não sofressem. Era o próprio Jesus. Então, no meio desse pânico, desse avião
praticamente caindo, tenha entendimento que o nosso piloto é Deus. Nosso Pai está conduzindo o avião. Ele sabe o que está fazendo, assim como o pastor Cícero se atentou muito bem nas passagens que ele usou na aula número 2. Deus, Ele está na gerência do mundo. Daniel capítulo 2, Daniel é um menino ainda, adolescente de 14 para 16 anos, não se sabe direito a idade dele, mas ele diz uma coisa que não sai da minha cabeça. O nosso Deus é um Deus que muda estações, tira reis e põe reis. Ou seja, o nosso Deus está no domínio de tudo. No domínio de tudo. Devemos entender, sim, que quando Deus criou o mundo, Ele chega para o homem e fala, olha, sede frutíferos, cresçam e multipliquem-se, dominem sobre tudo na terra. A partir dessa passagem bíblica, dessa palavra profetizada, dessa palavra proferida sobre nós seres humanos passamos a ter o controle do mundo, o domínio do mundo, passamos a ser moradores desse mundo, ou seja, nós devemos cuidar deste mundo criado por Ele. Nós devemos respeitar as pessoas que foram criadas por eles. E que nós temos visto cristãos morrendo de Covid-19 e as pessoas fazendo chacota deles em redes sociais. Essas pessoas não entendem que o nosso mundo não é esse. Nós estamos apenas de passagem aqui. Estamos vendo pessoas agredindo outras pessoas porque se acham superiores a elas. Que falta de entendimento da palavra de Deus. Pessoas pisando no pescoço de alguém achando isso normal, natural. Deus é o piloto desse avião. Basta nós tomarmos ciência disso. Eu quero encerrar a aula pedindo que vocês peçam ao piloto desse avião entendimento. Que vocês peçam ao piloto desse avião um sentimento como eu tenho hoje, um sentimento de paz. Um sentimento que está debaixo da mão deste onipotente, na sombra deste onipotente. Ele é meu Deus e refúgio. Não é essa gripezinha que vai me matar. Não é essa gripezinha que me vai tirar a vida eterna. Não é essa gripezinha. Por quê? Porque a minha vida não está baseada nessa. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu digo para vocês que eu sou o mais feliz de todos os homens, porque eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu vou encerrar essa aula agora orando por vocês. Pai, Deus, Pai querido, assim como eu aceitei o Senhor como Jesus Salvador, assim como eu aceitei o Senhor como o Jesus provedor, assim como eu aceitei o Senhor como o Jesus de visão, que me dá a visão, que me dá profecias. Eu levanto agora a minha voz e peço para aqueles que estão me assistindo agora, que também receba essa paz nos seus corações, que receba esse entendimento no seu coração, não somente na sua mente. E esse entendimento passe para as outras pessoas também, em forma de respeito, em forma de carinho, em forma de amor, em forma de respeitarmos uns aos outros, que aquilo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, Jesus. Amém. Amém.